Soldier Boy foi uma das melhores adições de The Boys. Não só porque Jensen Ackles tinha presença, mas porque Soldier Boy trazia algo de que a série precisava: contexto. Mas há um problema. Quanto mais a série avança, mais dá a sensação de que Soldier Boy importa menos pelo que é e mais pelo que permite explicar. Soldier Boy é tão útil para a história que The Boys começou a usá-lo como uma ferramenta. O interessante de Soldier Boy é que ele entra na série como uma relíquia do passado, mas continua cheirando a VOT corrupta por todos os lados. Homelander representa um monstro moderno: televisão, redes sociais e uma imagem pública completamente fabricada. Soldier Boy representa um monstro antigo: propaganda militar, patriotismo, abuso normalizado, etc. Por isso ele funcionava tão bem. Soldier Boy é o fóssil vivo que demonstra que o sistema sempre esteve doente. Aí estava o verdadeiro potencial do personagem: usá-lo para nos mostrar de onde realmente vem o mundo de The Boys. Eles querem fazer isso com VOT Rising, mas quando uma série começa a guardar respostas importantes para um spin-off, a trama principal pode começar a parecer incompleta. Em vez de explorar de verdade o passado de Soldier Boy dentro de The Boys, muitas vezes parece que só deixam migalhas para vender a próxima série. Mas enfim, outra das funções de Soldier Boy é clara: a série precisava que Homelander deixasse de parecer intocável. Até aquele momento, Homelander é praticamente uma força da natureza. Ninguém consegue machucá-lo de verdade. Ninguém era capaz de assustá-lo, pelo menos fisicamente. E então aparece Soldier Boy. Butcher o procura como solução, quer usá-lo. E isso combina perfeitamente com Butcher, porque Butcher sempre esteve disposto a se tornar algo horrível se isso o aproximasse de Homelander. Mas isso também marca o primeiro passo de Soldier Boy como recurso narrativo. A série nos diz: existe algo capaz de mudar as regras do jogo. E esse algo é Soldier Boy. A partir desse momento, o personagem já não tem peso apenas pelo seu passado, sua personalidade ou sua relação com a VOT. Ele tem peso porque pode fazer algo que ninguém mais pode fazer: pode quebrar a invulnerabilidade de Homelander. E aqui isso ainda funciona, mas a sementinha do problema já está ali. Soldier Boy já entra como ferramenta. Principalmente porque o poder dele pode apagar o composto V, pode tirar os poderes. Até aquele momento, os poderes em The Boys pareciam uma condenação permanente. Se você era um sup, isso fazia parte do seu corpo, da sua identidade e, muitas vezes, do seu trauma. Mas com Soldier Boy surge uma ideia completamente nova: um sup pode deixar de ser um. Kimiko é a prova mais clara disso. Quando perde seus poderes, a série levanta uma pergunta muito interessante: o que acontece quando alguém que foi transformado em arma pode voltar a ser humano? E o mais importante, será que realmente quer voltar a ser humano? Porque em The Boys, os poderes normalmente trazem uma espécie de fardo ou consequências, como as guelras do profundo, para dar um exemplo. É uma forma de tirar dos sups aquilo que os transforma em deuses, especialmente de Homelander. Porque matar Homelander seria uma coisa, mas tirar seus poderes seria algo ainda mais cruel para ele. Seria transformá-lo naquilo que ele mais despreza: uma pessoa comum. Tanto que essa foi a resolução da série, mas não usando Soldier Boy, e sim Kimiko. Mas enfim, tem um vídeo em que dou minha opinião sobre o final da série. Vou deixá-lo aqui para você assistir, e lá explico um pouco o que achei dessa parte em que Kimiko consegue os poderes de Soldier Boy. O problema é que The Boys introduz isso por meio de Soldier Boy. Precisamos de uma forma de enfraquecer os sups. Soldier Boy faz isso. Depois vem outra função: Soldier Boy também é a origem de Homelander. A revelação de que Soldier Boy é o pai biológico de Homelander muda a relação entre os dois. De repente, Homelander não vê apenas uma ameaça nele, vê uma figura paterna. E isso é muito bom, porque toca em uma das principais feridas de Homelander: não ter sido criado como uma criança, mas como um produto. Mas, de novo, Soldier Boy funciona mais para explicar Homelander do que para explicar a si mesmo. Sua presença serve para quebrar a fantasia de Homelander. Homelander quer um pai, aprovação, mas Soldier Boy o rejeita. O drama funciona, mas também confirma o padrão. Soldier Boy volta a ser usado como uma peça que desbloqueia algo em outro personagem. Ele não muda, muda o que entendemos sobre Homelander. Depois de tudo isso, Soldier Boy acaba sendo guardado, literalmente. A série o coloca de volta em uma câmara, dormindo, congelado, esperando. E isso, visualmente, é quase perfeito para explicar o problema, porque Soldier Boy acaba transformado em uma ferramenta armazenada, uma arma que não está morta. É um recurso que a série pode tirar da manga quando voltar a precisar dele. Ele não volta porque seu arco emocional exige isso, mas porque a trama sabe que ainda pode usá-lo. Tanto é que no penúltimo episódio da série, Soldier Boy já não era mais necessário.
Então Homelander aplica um mata-leão nele e o guarda de novo. Quem sabe, se fizerem uma série no futuro de The Boys, não o tirem da geladeira outra vez. E então chegamos ao vírus. O vírus é outra daquelas ideias enormes que mudam completamente o tabuleiro de The Boys. Porque já não estamos falando de matar um sup específico, estamos falando de uma possível solução final contra todos os sups. E aqui, Soldier Boy volta a cumprir a mesma função de sempre, testar uma regra. Quando testam o vírus nele, vemos que não funciona, já que Soldier Boy tinha a primeira versão do composto V. E isso volta a fazer a mesma coisa que seu poder nuclear já tinha feito, uma nova exceção, uma nova regra. Antes, Soldier Boy servia para mostrar que os poderes podiam ser apagados. Agora, ele serve para mostrar que o vírus talvez tenha limites. E é aqui que o padrão fica evidente demais. Soldier Boy já não é apenas um personagem, ele é a cobaia. Toda vez que The Boys precisa testar uma ideia nova sobre os sups, usa ele. O verdadeiro problema é que Soldier Boy é útil demais. E aqui preciso fazer uma observação importante. Não há nada de errado em um personagem fazer a história avançar. Todos os personagens importantes fazem isso. Butcher move a vingança. Huey move o lado mais humano da série. Homelander move o terror político e emocional. O problema não é que Soldier Boy tenha uma função narrativa. O problema é que ele tem funções demais. Ele é a arma contra Homelander, é o passado da Vought, é o pai de Homelander, é a origem de um poder que tira poderes, é um cliffhanger, é coisa demais ao mesmo tempo. E quando um personagem serve para tudo, ele começa a perder sua forma. Soldier Boy é mal utilizado porque a série parece mais interessada no que Soldier Boy pode explicar do que no que Soldier Boy pode sentir, decidir ou perder. Esse é o ponto. A série não o destrói, simplesmente o reduz. Ela o transforma em uma ferramenta narrativa. Por isso, não acho que The Boys tenha estragado o Soldier Boy. Soldier Boy continua tendo presença, continua sendo carismático, incômodo e continua sendo uma das adições mais fortes da série. Mas acho sim que a série o reduziu a um recurso. Vou deixar a playlist que fiz com todos os vídeos de The Boys. E me contem aí nos comentários sobre qual série ou anime vocês gostariam que eu falasse. Não se esqueçam de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.